Hoje eu vi para o Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado. Alô, Brunet, alô, Nelson, alô, Anderson Frade, alô, Cleia, alô, Paulo Barril, alô, Silvio Provenzão, está chegando daqui a pouco, doutor Silvio. Pois é, minha gente amiga, muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Cleia, bom dia. Cícero Munhoz, doutor Cícero, te ligo hoje, hein? Abração grande, querido. Hoje é todo mundo junto no programa do dia de hoje. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a você que está em sintonia. Milhares de pessoas nesse momento sintonizando o programa. Políbio Rodrigues, um abraço para você. Eu queria recomendar os nossos parceiros, a Netflix, né? Vestígios do Dia. Esse filme é muito interessante. Neste drama de época da produtora Merchant Core Ivory, um mordomo dedicado cuida impecavelmente da casa do patrão, fingindo não perceber suas tendências nazistas. É um filme de época muito interessante e particularmente é muito uma lembrança muito interessante da época dos calhambeques. Alô, Marcos Vinícius, alô, William Laranja. Pois é, eu estou dizendo das diversas facilidades do Netflix. Você paga menos de R$30 por dia. Por dia não, já pensou, seria muito caro. R$30 por mês, Fernando Sérgio. É isso aí, você se assustou, né? Alô, Tânia Malheiros, alô, Eduardo Niquima. Daqui a pouco, gente, nós vamos ter essa turma que está aqui, ó. Parece que o doutor Silvio está chegando, está chovendo muito, mas nós vamos então aos cumprimentos dos nossos queridos amigos. Depois a gente volta para o editorial, se é que você acha que eu tenho competência para fazer um editorial, porque quem está aqui é o pianista, é o jornalista, é o homem que eu vou te contar, tem a conexão com o mundo. É o turista também? Tudoista. Hein? Tudoista, exatamente. Está vendo a colaboração do nosso querido professor, doutor uma dose, assim, Pedro. Bom dia, Gelcio Cunha. Bom dia, tudo bom? Como vai você? Tudo bem? Bom dia, deixa eu primeiro cumprimentar os nossos visualizadores, né? Gostei. Está acompanhando o Fernando Sérgio desde o início e só está crescendo. Você sabe quem vem aqui, rapaz? Haroldo de Andrade. O Haroldinho marcou comigo, ouvirá, exatamente. Filho do número 1 do rádio brasileiro. Mas que maravilha, né? Que maravilha. Maravilha. Marcou comigo, só falta o dia. O segundo ou terça ele estará aqui conosco. Ótimo. Tá vendo? Maravilha, né? Maravilha. Haroldinho, abraço para você, nosso querido. Irmão, e o que é mais importante, claro, né? Rubro-negro, né? De coração. Não, aí já começou a esculhambação, tá vendo? Só porque estão em primeiro lugar. Esse pessoal é terrível. Eu falei contigo, Pedro. Né? Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia, você Fernando. é botafoguense. Bom dia a todos. O que houve? Eu não sou botafoguense, eu sou tricolor. Você é tricolor. O que houve? Então, a pergunta é a mesma. O que houve com o tricolor? Perder para o Paraná, rapaz. O que estava o último colocado. Calma, que você coisas da vida. Você é uma pessoa inteligente. Ontem o meu Vasco da Gama brilhantemente, quer dizer, se segurou quanto pôde, mas foi 1-1, não ganhou nada. Então preste atenção, você é uma pessoa inteligente. O Fluminense é o único time no mundo que não perde. Ele deixa o adversário ganhar. É diferente. Estou entendendo. Entendeu? Estou entendendo, tá bom. Certo? É uma grandeza que nós temos em relação aos nossos amigos, companheiros e... Perfeito, mas não explicou a pergunta. Expliquei, ele deixou ganhar, é isso aí. Cansou de ganhar. Cansou de ganhar. Porque está em último lugar, rapaz. O outro time é uma questão de solidariedade clubística. Tem que dar um apoio moral, apoio técnico, essa coisa toda. Se o time do Paraná perde, o técnico seria demitido, é mais um desempregado no país. Então nós estamos colaborando com o aspecto social. Lógico. Tá certo. Bom dia a todos. Doutor Aibinder, bom dia, meu caro doutor. Bom dia. Então, Freud explicou do meu amigo Pedro
para se defender da angústia, nós usamos mecanismos de defesa. O dele é negação, nega a realidade. Nega tudo, ele não percebe nada. Ele não percebe nada. Mas me mantenho feliz. Já é uma boa proposição. Vocês já viram, ainda está faltando aqui o nosso querido Silvio Provenzano, que deve estar chegando, está uma chuvarada no Rio de Janeiro. Eu quero recomendar alguns livros, né? 50 anos depois, O Mundo em que Vivo, Memórias Cariocas, e quero mandar um abraço para o meu amigo lá em Lisboa, o Jorge Trigo, que acaba de lançar também um livro. Alô, Fernando Pereira, um abraço grande, meu irmão, tudo bem contigo? Você está aqui no Rio ou ainda está em Minas Gerais? Um fraterno abraço para você, Fernandão. E a gente está começando aqui o dia de hoje no programa, e hoje nós estamos fazendo algumas recomendações que são importantes, que são amigos, que são parceiros. A primeira recomendação é do Restaurante Caçador, que é um belo restaurante, é um restaurante que tem vários pratos e não são caros, são pratos bastante acessíveis e muito bem montados, né? Então você pode escolher à la carte ou você pode escolher um empratado. Restaurante O Caçador fica na Rua Pareto 42. Está chegando o Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados eu recomendo a Camélia Flores, do meu amigo Álvaro. Alô, Álvaro, um abração. O filho dele é o Alvinho, né? O nosso Serginho, que nos acompanha há muitos anos no rádio, e também o Robertinho, que está lá vendendo as flores, e dizendo para você o seguinte: qualquer pedido até 17 horas será entregue no mesmo dia, em qualquer parte do Rio ou do Grande Rio. Que maravilha, não é isso? Camélia Flores. E eu queria também dizer das Espadas Katana, espadascatana.com.br, que você pode acessar através do site, não é? O Fernando Pereira subindo a serra, retomando a Além Paraíba, sepultamento de uma tia. Puxa vida, é mesmo, rapaz? Eu sei que ela foi sua madrinha. Eu li en passant hoje, que eu estava vendo no outro celular, e vi a notícia. Meus sentimentos a você e a família, tá bom? William Laranja dizendo que aqui nós temos só queridos. É verdade, é verdade. Um abraço também. Aliás, o Fernando que está caminhando por Guapimirim, quer dizer, caminhando não, rodando, né? Claro, está de carro. Imagino que é um momento que vá com calma, meu irmão, porque está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. Presumo que possa também estar chovendo muito aí na estrada, né? Vá com todo cuidado. Minha gente querida, a informação também de que há hoje uma grande operação policial que deve estar sendo talvez até um pouco prejudicada pela chuva. 5.000 policiais estão espalhados em comunidades as mais diversas, e uma delas é aquela que fica na Grajaú Jacarepaguá. Sérgio Solon Santos, do Rádio de Verdade, está vendo a gente. Bom dia, Sérgio Solon, abraço grande, meu irmão, tudo de bom para você e para o Rádio de Verdade. Lembrando que o nosso programa também vai ser transmitido daqui a pouco às 11 horas. Este programa que você agora está vendo ao vivo em toda a parte do país e até fora do país, esse programa será repetido às 11 horas pela Rede Mais Esportes do meu amigo Michel Menai. Abraço, Michel. E também o Jean Santiago está assistindo a gente, o João Batista da Silva Rocha. Bom dia, Fernando Sérgio. Muita chuva na Avenida Brasil. Que está realmente com problemas, porque afinal de contas até a ponte Rio-Niterói está problemática, né? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é a chuva que estava prevista pela meteorologia e que na verdade está caindo. Então a Grajaú Jacarepaguá, nos dois sentidos, está interditada. Então fica aí essa informação para você, e fica a minha recomendação para você, na verdade, ver os canais dos meus queridos amigos que são participantes do meu programa. O primeiro deles que eu recomendo é do nosso Dr. Luiz Aibinder. É muito interessante, ele fala do medo da morte. Outro dia até ouvi que a pessoa não deve ter por isso e por aquilo. Quer dizer, ele dá pitacos, por assim dizer, à luz da psicologia, que são importantes, que é uma pessoa estudiosa. E então, para você acessar Dr. Luiz Aibinder no YouTube, no YouTube, né, Aibinder? Psicólogo Aibinder, perdão, Psicólogo Aibinder.
vale a pena. O outro canal que eu também recomendo é Conexão com o Mundo, com o Gelcio Cunha. Conexão com o Mundo, o Gelcio, com aquele espírito de repórter, ele vai de terno e gravata, porque é um homem que é muito elegante, e também porque ganhou mais do que eu para ter tantos ternos e gravatas. Então, na verdade, ele vai lá para os aeroportos, entrevistou outro dia o Almir Klink, viu como é que eu vejo? Entrevistou o Almir Klink, entrevistou, hein? Almir Klink. O Almir é o irmão dele? Não, sou eu que errei o nome mesmo. Eita, nós. Pois é, também agora é aquela história, você enche a bola do cara e o cara fica dando uma de corretor, pô. Ah, meu Deus do céu. Agora, aí eu sugeri a ele, eu acho que ele aceitou a sugestão, entendeu? Porque um dia ele chega lá, eu não sabia, eu não conheço o cara há 40 anos. Quando ele chegou na Rádio Globo, ele estava de fralda e eu ainda não tinha desmamado. Muito bem, então ele chega na Rádio Globo, eu conheço ele, quer dizer, não sei o que e tal. Aí o cara me surpreende tocando em piano. É verdade que em algumas sustenidos ali não foram muito bem, mas é porque eu estava com um momento de cãibra, mas no geral estava ótimo. Né? Então eu falei, poxa vida, tu é pianista, então faça alguma coisa. E ele começou a fazer. Então de vez em quando agora ele se apresenta, piano de cauda, gente, que é só para humilhar, e fica lá, dongo, que isso aqui é inveja pura, hein? Inveja pura. É um negócio impressionante, o cara. É o nosso Gelcio Cunha, tá bom? Então, esses são os elementos. E o Pedro Carlos. Pedro Carlos, por enquanto não tem canal, né, Pedro? Não tem. Não tem. Por enquanto não, mas um dia terá. É aquela história. Mas tem uma biblioteca que você vai falar. Tem uma biblioteca de lembranças importantes, notadamente para todas as pessoas. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Então é a turma do dia de hoje, Silvio Provenzano, que é o chefe clínico dos servidores do Estado, está a caminho. E sem mais delongas, para que a gente possa ter um debate legal, eu quero mandar um abraço para o Anderson Gomes, para Silvana Ruggeri, para Tony Elizabeth em Miami, para Marco Silva em Miami, e um abraço para o Jorge Trigo, que lançou um livro lá em Portugal, em Lisboa. E se Deus quiser, não sei se vai dar para a gente ir esse ano, mas o ano que vem a gente vai fazer uma visitinha a Portugal, prometo. Ricardo Ricardo Dacri. Olha, aquele é um momento empolgante que você vê um queixo velho e você vê também uma camisa, né? Aliás, é um dos temas que eu vou colocar aqui hoje. Por que os empregadores estão discriminando as pessoas de mais idade? Já isso acontece há muito tempo. E me inspirou esse tema, um gravado do nosso querido Dr. Luiz Aibinder, né? É muito interessante a gente saber por que as pessoas só priorizam a juventude, aquela coisa toda e tal. Então, minha gente querida, aquele momento de fé, vamos à prece de Cáritas e depois a gente vai direto para o nosso debate. Vamos nós. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Que maravilha, né? Que maravilha. Meus amigos queridos, olha, a chuva deu uma amenizada e a gente está indo, conforme o prometido, para a nossa sala de visitas. Eu vou começar com o nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os espectadores. Que seja um dia especial nas nossas vidas. Meu caro Dr. Luiz Aibinder, agora estamos sabendo, 5 mil policiais nas ruas, né? Mais uma vez, mais uma operação e tal. Essas operações, na verdade, funcionam ou, como alguns dizem, seria enxugar o gelo? Eu acho que essas operações são pífias pelos resultados. Eles mobilizam 1.000, 1.500 homens e fazem uma apreensão ridícula, tanto de pessoas como de armas. Então não justifica. Falta um trabalho de inteligência que localize o bandido, o paiol deles e vá lá. Você vê, qualquer patrulha da PM pode fazer esse mesmo resultado. Precisa mobilizar 1.500 homens para... Agora 5 mil. 5 mil, um aparato de veículos, fecha estrada, etc. Que. Acho totalmente pífia. Isso nem é enxugar gelo, é jogar fumaça nos olhos do cidadão. Meu Deus. Pedro, tua opinião concorda, discorda com a Aibinder, por quê? Concordo e acho uma tremenda, não sei se a palavra pode ser essa, mas eu acho uma tremenda perda de tempo e idiotice fazer uma coisa dessa. É jogar dinheiro fora, literalmente. Porque o dinheiro vai, né? Só de combustível, imagine, para você transportar 5 mil pessoas. E fora que você impede ainda uma área grande de circulação, né? Que você fecha uma área para poder eles fazerem um tipo de ação. Então, você... como é que se fala assim, tira das pessoas a grande mobilidade da área local e em torno ainda por cima. E prejudica mais, porque é o cobertor curto. Esses 5 mil policiais não poderiam estar em outras áreas? Fazendo o serviço que é necessário, né? Então eles tiram do lugar que é necessário para levar para um lugar que não tem nada a ver. Pois é, é complicado, porque no mundo inteiro, meu caro, meu querido amigo, Gelson Cunha, você como repórter há tantos anos, apenas aduzir. Eu tive essa semana passada em São Paulo e conversava com a engenheira e esposa do meu sobrinho, que também é engenheiro e empresário, a Arali. Ela é colombiana. E ela disse uma frase para mim que ficou assim, ontem eu comentei, que gostaria que comentasse. Já chegou aqui o doutor Silvio, já daqui a pouco a gente vai cumprimentá-lo. A frase é a seguinte: Fernando, ela viveu os anos duros da Colômbia, diz que hoje a Colômbia está muito modificada, conseguiu uma pacificação, inclusive Medellín, hoje é uma cidade linda e com muito mais segurança do que teve na época do Escobar. E ela falou, o meu pai me mandou para o Brasil com 16 anos que não queria que eu vivesse aquilo, porque ela tem até um irmão que foi piloto da Força Aérea, que ia à noite com aqueles jatos, bombardeavam os locais e, enfim, conseguiu sobreviver a isso. E ela falou, o Rio de Janeiro hoje está como estava Medellín, na época do Pablo Escobar. Eu confesso, eu não me lembro bem como é que estava Medellín nessa época, né? Mas eu acho o que está acontecendo no Brasil uma grande enganação, uma propaganda que tentam fazer do governo, e a grande maioria que é mal esclarecida a respeito do assunto acaba acreditando, indo naquela empolgação,
achando que vai resolver. E tem mais, está desmoralizando as próprias forças militares. Desmoralizando, porque toda vez que tem uma operação policial morre um inocente. Né? Às vezes morre o inocente porque procurou. Por exemplo, adolescente que vai a baile funk, regado a droga, com sujeito de fuzil patrulhando, né? Aqueles bandidos, né? Que ficam na primeira ou segunda hora dando cerveja de graça, né? Para a pessoa. Por quê? Porque depois quer empurrar a droga. Né? Então, o pai e a mãe que perderam também o controle sobre os filhos são responsáveis. Né? Então, aí, nesse caso, eu sinto muito quando morre uma pessoa num baile funk. Eu sinto muito, próximo ao baile funk, de uma troca de tiro entre a polícia e os bandidos. Mas eu sinto muito mais quando a pessoa não procurou aquilo, a pessoa está indo para o trabalho, a pessoa está levando um filho para o colégio, as próprias crianças, ele dá pena um negócio desse. Então, é uma tremenda enganação, lamentavelmente, por cima tem todo o interesse em vender arma, em vender munição, entendeu? Porque senão eles E até em vender tóxico, né? Claro, até nisso. E principalmente são as duas das principais fontes de renda do mundo: armamento, né, com munição incluído, claro, e droga. Pois é. Agora você vê a Maria Clara Iorio dizendo que sala fantástica. O Denise Guzmán Silva assistindo a gente, Celso Fernandes. Chegamos aqui ao nosso querido doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, malgrado essa chuva. Rio de Janeiro é uma cidade muito complicada, né? Teve problema de Copacabana até aqui? Eu vim do Jardim Botânico. Jardim Botânico, perdão. Vim com muito problema. Houve bolsas praticamente em primeira marcha o tempo todo. E chegando aqui na Praça da Bandeira, apesar de que justiça seja feita, aquelas enchentes do passado deixaram de ocorrer, né? Deixaram de ocorrer, mas mesmo assim ainda está muito movimentado. Porque não tem chovido. E minha falecida avó, que Deus a tenha, dizia: olha, quem tem explicação é porque está errado, então me perdoe o atraso. Nada, é sempre um prazer recebê-lo. Mas e aí, o que o amigo acha? Essa coisa de vez em quando faz uma grande movimentação de policial, os noticiários dão, mas a situação de insegurança e de dificuldade continua. Eu ontem tive um problema que eu precisei sair da minha casa após as 23 horas para ir ao hospital. É mesmo? E eu te confesso que uma ida dessas só em caso de extrema necessidade, porque o receio que a gente tem depois de determinado horário de sair de casa no Rio de Janeiro é terrível. E, enfim, acontece que eu saí às 23 horas, vantagem que o trânsito estava mais leve, cheguei no hospital às 23h20, saí do hospital às 2h15 da manhã, cheguei em casa às 2h30, não tinha túnel fechado, não tinha nada. Sinais a gente olha só se vem alguém na preferencial, no sinal aberto. Verdade. Mas é um risco muito grande. Eu estava vindo para cá agora, estava ouvindo que existe uma operação importante da polícia hoje. A Grajaú de Jacarepaguá, por exemplo, está fechada. Quer dizer, o pessoal que mora em Jacarepaguá e tem que vir aqui para o centro da cidade perdeu uma via importante de escoamento. Até quem mora mesmo Pois é, quem mora naquela região. É uma insegurança muito grande, né? Vivemos tempos difíceis e a gente vê uma guerra de ideias, né? Ainda vi um filme ontem de um pai de família ser assassinado cruelmente num assalto na frente do filho dele de 11 anos de idade. E a gente não vê, né? As pessoas, porque a polícia mata muito, mas a polícia morre muito aqui no Brasil. É verdade. Né? Quer dizer, é uma guerra que a gente vive. Havendo, sei lá, quase 100 policiais assassinados, não chegamos na metade do ano na ilha. Né? Então, é uma coisa muito complicada. Eu, quando encontro amigos meus da polícia, eu tenho uma verdadeira admiração. Eu falei, cara, você tem uma carteira de policial hoje em dia dentro do bolso, se bem que ter de médico não é nenhum salvo-conduto, mas a de policial é quase que uma ordem de execução. Então é muito complicado. É muito complicado. E hoje, para mais ajuda, resolveu alagar. A colega estava lá no hospital, me ligou: olha, eu vou ter que tirar meu carro, porque aqui embaixo no subsolo já está alagando, eu vou ficar preso. Complicado. Muito complicado. E o amigo volta para o hospital daqui a pouco, né? Saindo daqui voado. Saindo daqui voado. Muito bem. Voado ou nadando, não sei, ainda vou descobrir. E em relação ainda a essa intervenção que o doutor acabou de dizer, o doutor Silvio acabou de dizer, na Grajaú Jacarepaguá, o povo só tem agora a linha amarela, mesmo assim com todo cuidado, com todo risco também, porque a linha amarela vive interditada, né? Por quê? Porque uma outra via importante
que era pela Praça Seca, também ela vive interditada por causa dos tiroteios frequentes, quase que todo dia, interrompendo o trânsito ali nas imediações da Praça Seca, que seria uma outra alternativa para quem quisesse vir de Jacarepaguá para o centro do Rio de A última Janeiro. notícia que eu vi, quando eu estava saindo de casa, salvo erro de observação, parece que teve agora de manhã um arrastão no Santa Bárbara. No Santa Bárbara. De que lado, qualquer lado que a gente olhe na cidade hoje em dia, estamos sitiados, não é? Se você é preocupado que sai de 11 horas da noite de casa, né? Pois é, e há um arrastão 7 da manhã. Agora, mas é um pouco do que a gente estava falando. Você desloca 5.000 pessoas para Grajaú, Jacarepaguá. E deixa o resto da cidade desguarnecida. Não adianta. Não é? Quer dizer, parece que é uma operação midiática, né? Ou então é aquela coisa assim, ó, você bandido, eu tô indo para lá e você vem para cá. Combinar, vamos combinando. E não resulta. Daí, volto a esse assunto ainda hoje, mas eu queria também tocar num outro assunto que um ouvinte me mandou e que eu também tive a oportunidade de ver através de um comentário do Aibinder. Então vamos começar com o nosso querido Dr. Luiz Aibinder. É o seguinte, esse ouvinte, na verdade, está se sentindo um problema de mercado de trabalho, porque parece que está com 43 anos, é o Paulo Henrique Aguiar, né? E que foi gerente de banco, estava muitíssimo bem, e num desses cortes acabou dançando. E já tem ano e pouco que ele manda currículos para todos quanto é lado, e na verdade não é aproveitado. E ele fala uma coisa que nós já sabemos, né? De que infelizmente as pessoas são muito discriminadas a partir da idade. Por que isso acontece, doutor Luiz? Não é por causa da idade, é por causa da expectativa salarial. Se você pegar um jovem de 20 anos, tá, para o emprego, ele aceita um salário mais baixo porque tem início de carreira. Está começando. Está começando. Um homem de 43 anos, possivelmente está casado, com filhos, não pode receber aquele salário. Sim. Se receber, se ele aceitar um emprego, é por pouco tempo que ele vai ficar insatisfeito demais com aquilo. No momento, alivia, ele conseguiu um emprego tendo salário. Mas ele vai ver que aquilo não cobre as despesas dele. Ele vai pular para uma outra situação, se não vai puder. pular, ou ele vai ficar tremendamente insatisfeito. Por exemplo, contratar o Pedro para dar aula para o curso primário, ele vai ficar insatisfeito, porque ele é super qualificado para aquela função. Certo. Assim como uma pessoa que já teve gerente de banco, já teve um cargo, um prestígio, e vai pegar um trabalho humilde comparado ao início dele, à experiência dele, ele vai ficar insatisfeito. Então eu acho bom que a empresa não o contrate, porque vai tomar o tempo dele e vai impedir um novo de entrar. Olha só, a nossa Mary Zalpa, buongiorno, bom dia, bom dia. Quando você diz que é internacional o programa... Ela é lá de Roma, né? De Roma. Então. A nossa conterrânea que virou italiana. Virou italiana, já tem anos que ela está lá. Há mais de 30 anos. Que maravilha, que maravilha. Mas é isso mesmo? Quer dizer, é só esse aspecto salarial ou tem um aspecto discriminatório por conta da aparência, que já não é a mesma, talvez, por conta, do avançar da idade? Nós temos uma limitação por conta da idade, pela expectativa, e o que é pior, por conta do gênero também. Por quê? Existem muitas empresas que fazem uma discriminação com relação às mulheres, por conta de uma legislação trabalhista que, eventualmente, aquela funcionária ela engravida, o que vai acontecer? Tem licença maternidade, vou perder um funcionário durante 6 meses. Quer dizer, sem dúvida nenhuma... Você vai ser processado por machismo. Não é questão de machismo, a questão é do gestor da empresa, que numa competição entre um homem e uma mulher, ele muitas vezes privilegia o homem por conta de uma legislação trabalhista que é justa, porque a mulher tem que cuidar, obviamente, do seu filho, é necessário, foi um avanço, porém esse avanço redundou da mesma coisa que as empregadas domésticas. Houve uma redução de oferta de emprego muito grande por conta de uma coisa que é justa, assegurar os direitos trabalhistas, mas muita gente deixou, ou não cumpre a legislação, que é crime, ou simplesmente deixou de ter empregado. E a gente tem isso realmente. Agora, com relação a essa questão da aparência, sem dúvida nenhuma, Fernando. Sabe qual é o preconceito? Emprego, gordo, fumante. Independente desses outros fatores. Ou outras que são limitações. Potencialmente mais frágeis para ficar doente.
E acho que tem uma outra coisa também, vamos botar assim, não desfazendo da profissão, não é isso. Determinadas profissões são bem específicas. Um gerente de banco, se ele ficar 20 anos dentro de uma mesma unidade, né? Sei. Não uma unidade agência, mas unidade instituição. Então você pega um banco do Bradesco, por exemplo, a pessoa tem 20 anos de Bradesco. Se essa pessoa não tiver, ela, por si só, aquele interesse de se atualizar e entender a gestão de outras instituições, ela fica limitada àquilo ali. Ela se limita àquele conhecimento. Então ela é uma ótima gerente para onde? Para aquela instituição. E não conhece uma gerência de outra por uma falta de atualização. Essa pessoa sai da instituição, fica desempregada. Qual é o conhecimento e atualização que essa pessoa tem em relação de gestão e gerência para poder assumir uma outra instituição? Ela não tem. Aí então, eu chamo de diferença entre profissão e emprego. Emprego. Entendo. Isso. O cara tem um emprego. E não tem a profissão. Aí ele não cuida do seu aperfeiçoamento. Ele não tem uma profissão. Ele vai fazer o que quando sair do banco? Nada. Aquele conhecimento daquele banco, ele não consegue aplicar em outro banco. Então, muitas dessas pessoas hoje que estão desempregadas, falta realmente uma qualificação. Exatamente. Aí você pega uma pessoa de 43 anos. Ela vai levar, no mínimo, mais uns 3 anos para poder ter uma qualificação atualizada. Quanto essa pessoa estiver com qualificação atualizada, você tem 300 atrás dela que estão saindo com idade nova, uma capacitação igual ou até superior. Ou até superior. Então ela vai continuar o quê? Desempregada. É verdade. Então, aí você vai ter que ir para ou ela se sujeita a um salário mais baixo para voltar ao mercado de trabalho, se atualizar e começar a ter o quê? Um outro crescimento. E isso muito, aí vem aquelas impedimentos que o Luiz colocou. É família, é isso, é aquilo e tudo mais. Né? O que o Silvio também colocou, você já tem a empresa, como é que eu vou contratar você, como é que vai ser a minha visão futura. Então, qual é a projeção que eu tenho, que hoje, empresário, eu vou contratar Luiz, que está com 45 anos. Qual é a minha expectativa de futuro dele dentro da empresa? Meu investimento como empresário em cima dele, como funcionário, quanto tempo eu tenho de investimento de produção dele para cima de mim? O outro que tem 20 anos, se eu fizer o mesmo investimento, quanto tempo ele tem de retorno? Então, o Luiz com 40 anos, eu tenho no máximo 7 anos de retorno dele. Porque com 50 anos mais o tempo de trabalho, ele pode aposentar. Agora, uma pessoa com 20 anos, eu invisto 5, eu tenho mais 30 anos em cima dessa pessoa. Quer dizer, esse é o lado do empresário. É o empresário. Ô Gelson, é isso mesmo? Por isso que contrata a pessoa mais Eu nova. acho que o tempo de futuro de retorno, infelizmente. Eu penso que, da mesma forma que os 3 amigos palestrantes colocaram, né? Eu penso da mesma forma, acho que eles colocaram de forma brilhante, né? Mas eu gostaria de destacar alguns pontos que ainda não foram abordados. Por exemplo, às vezes, né, o velho é discriminado, né? As pessoas mais idosas são discriminadas. E essa história de dizer que o idoso, né, é porque fica mais doente, isso é conversa fiada. Tá? Pelo menos se baseando em relação a mim, né, meus empregos que eu tive até hoje, tanto na iniciativa privada como no serviço público, normalmente os idosos faltavam menos que os mais jovens. Geralmente. Os mais jovens vai a baile domingo para segunda, e segunda chega lá de tá atrasado, quando vai, falta muito, qualquer coisinha, né? Ele falta, tá com a garganta inflamada. Eu trabalhei com um sujeito chamado Antônio Carlos. É uma mala pesada. Mas é um amigo querido, né? Grande comunicador. Impressionante. Eu quero mandar um abraço para o Antônio, que é uma amizade também nossa de muitos e muitos anos. É verdade. Extremamente bem sucedido. Né? Até porque ele é um sujeito que leva muito a sério, né, o trabalho dele. Né? Verdade. E o que eu queria falar? Teve uma ocasião que eu não esqueço disso. Eu estava para baixo, garganta inflamada, febre, né? E a minha filha e a minha esposa em casa, lá, você não vai trabalhar. Isso por volta de 2 horas da manhã. Eu acordava às 4. Não vai trabalhar. Né? Eu falei, não, vou tomar um remedinho aqui, né? Para baixar a febre, não sei o que.
tomei às 4, o relógio despertou, né? Você dá aquela melhorada, nem que seja momentânea. Vamos que vamos. Vamos trabalhar. Isso eu estou citando um caso, em vários que aconteceu, de você dormiu mal, está com problema de saúde de pessoas da família, não sei o quê, mas você tinha que estar religiosamente no trabalho, até porque o Antônio Carlos não admite falta. Se você estiver rouco, você vai para provar que está rouco. É isso aí. Parece um negócio radical, de fato. Né? Tem determinados pontos que ele exagera, mas por outro, isso aí dá uma garra pra gente. Isso aí faz você não se entregar por qualquer coisa, né? Porque a preguiça te leva a piorar. O sujeito que fica naquela, não tô me o tal negócio do emprego, da diferença do trabalho. Então, o idoso, eu acho que ele falta menos do que o jovem. Agora, porém é discriminado. Agora, em relação ao jovem, eu acho que aumentou muito essa carga que o jovem precisa estudar para conseguir emprego. Eu tenho pessoas na família que fizeram 5 anos de faculdade, tá? Aí depois tem pós-graduação, depois da pós-graduação tem o mestrado, aliás, o doutorado. Qual que é primeiro? Mestrado, né? Mestrado e por último o doutorado. Você coloca isso tudo, 11 anos, no mínimo, 11 anos você passar. Então, quando o sujeito vai conseguir um emprego que eu faço, se ele quiser casar, um emprego só às vezes é complicado. Suponhamos o médico, já viu o médico ter um emprego só, é difícil, né? Normalmente o médico tem no mínimo 2 empregos, né? Para poder garantir um salário razoável. Então eu acho que essa fábrica de arrecadar, né, que se transformou em ensino no Brasil, passou, isso aí está cada vez mais presente, né? Porque as faculdades estão aí com dificuldade financeira também, então o sujeito passa... É muito complicado. É complicado. Doutor Silvio Provenzano, isso acontece também na medicina? Os jovens que estão chegando estão melhor formados, mais preparados para a luta, ou os de antigamente tinham um embasamento maior? A medicina acho que é um ponto fora da curva. Na verdade, a gente percebe que a formação médica de hoje ela é diferente da minha época. Vou te dar um exemplo. Enquanto estudante de medicina, por exemplo, paralelamente ao curso oficial, eu fiz o meu pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ. Nós dávamos plantões em hospitais. Eu, por exemplo, fui peixinho do grande, inesquecível Ronaldo Gazola, na equipe G do Miguel Couto. Por quê? Porque a parte de emergência a gente não aprende na faculdade, a gente aprende no dia a dia, né? De preferência com grandes profissionais ao lado, que você vai copiando. Literalmente você é um macaquinho que vai imitando conduta, abordagem, aprendendo a fazer as coisas. Primeiro ponto que você dá numa sutura, reconhecer uma fratura. Enfim, isso tudo era a equipe do professor Nova Monteiro, no Miguel Couto. Então, isso fazia parte, digamos, da formação paralela. Hoje eu percebo que os residentes que chegam para mim no Hospital dos Servidores, na área de clínica médica, 99% não tiveram experiência de estágio em emergência. E se o tiveram, foi muito curta. Então, eles ficam de plantão, como ontem, por exemplo, no hospital, e acontece uma situação que é uma emergência, que pode acontecer dentro da nossa casa, mas pode acontecer também no hospital que a gente está de plantão, a pessoa fica perdida, não sabe nem como é que vai se comportar diante daquela situação. Aí tem que ir o sênior lá para, basicamente... Para poder orientar, né? Há uma diferença de formação muito grande, mas como o Gelson colocou muito bem, o médico ele tem uma porta de entrada que eu não entendo por quê, porque a nível salarial está longe de ser uma profissão muito bem remunerada. Os salários do médico, assim como dos professores, deixam muito a desejar se comparados ao mercado internacional. Na iniciativa privada, o médico consegue ganhar bem a partir do momento que ele tem o respeito dos seus pares, a partir do momento que ele consegue captar uma clientela grande, ele começa a ganhar dentro da iniciativa privada. Mas a nível público, o salário é muito igual, é muito isonômico e abaixo. E o que acontece? Acontece que esse médico formado, ele entra na faculdade 6 anos. Quando ele se forma, o chamado MD americano, o Doctor Medical, ele não é rigorosamente nada, ele não tem nenhuma especialização. Ele precisa fazer um concurso de residência. Eu me recordo que quando eu fiz a minha no Hospital dos Servidores, eu entrei em 82, nós tínhamos 1.103 candidatos para 12 vagas. Então é outra porta de entrada bastante estreita para você conseguir. Funil mesmo, e aí você faz 2 anos para se tornar especialista em clínica médica. E naquela época, quem era especialista em clínica médica, quem se formava também dizia que era, apesar de não ser,
não tem o título da sociedade, mas é um clínico formado. Tem que ter uma outra especialização. A minha foi de endocrinologia e aí haviam apenas, aí foi mais tranquilo, porque eram só 118 pessoas concorrendo para a única vaga que o hospital oferecia. 118 para 1, para você poder entrar no concurso. O segundo colocado é o vice, né? Aliás, campeões de vice aqui no Rio, já sabe, o Flamengo, não é o Vasco. É verdade. Mas, muito obrigado. Olha o momento em que os tricolores e os vascaínos se completam. Hoje ele está agitado. A outra rubro-negra aqui, a Samira, está dizendo chora, não sei porquê. Eu não sei porque o timinho do Fluminense assusta a grande nação. É verdade. Mas deixa pra lá, essa é história, a gente teria Isso tem um processo histórico que pode ser contado, mas deixa de lado. Vamos voltando ao lado da medicina. Mas doutor, Aí você se forma já com 10 anos de formação, portanto está longe de ser um adolescente, você já é adulto, no meu caso, inclusive, já com filho no mundo. O que você é? Você é um especialista naquela área, tem direito a fazer uma prova para que os membros da sociedade reconheçam em você, após a residência, a capacidade para poder ter a mesma especialidade que eles. Sim. Fazer a residência é garantia de que você é especialista? Não, você tem que fazer uma prova, que é uma prova, no caso do Brasil, geral. A maioria das pessoas não sabem disso. Onde vão residentes do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, fazem essa prova. O índice de aprovação nessas provas é em torno de 50% a 60% só. Ou seja, depois de concluir a residência, você pode prestar um concurso para a sociedade e ser recusado nessa sociedade. Bom, você é especialista, isso te dá direito aqui a dar aula, alguma coisa assim? Não. Você tem que ter um mestrado, que são em torno de 2 a 3 anos, e um doutorado, que pode ser de 3 a 5 anos. Ou seja, a formação do médico, eventualmente, pode levar entre 14, 15 a 20 anos. Ou seja, o cara, quando chega por volta dos 40 anos, ele é um doctor. PhD, ele pode ser, mas aos 40 anos de idade. O que ele tem à frente dele em termos de trabalho? Mais 25, possivelmente, ou 30, indo nos 70, que é a compulsória. Eu estou na expectativa, no aguardo é um erro de português, não existe essa palavra no aguardo. Tá? Estou aguardando. Que é os segundos. Mais alguns anos para entrar na compulsória. É obrigatório? A compulsória é tal qual? 70 anos você é obrigatório. Porque aí a partir de 70 eu vou lá só para observar e continuar, não ficar muito. O juiz foi para 75, né? Na medicina ainda é 70. Muito bem. Meu caro amigo, nós vimos aí essa aula que o nosso amigo Silvio Provenzano mais uma vez deu, porque a gente não está vivenciando, né, como eles, a clínica médica. A psicologia ainda é um bom segmento, ela é remunerada como deveria ser para os jovens que hoje estão egressos das faculdades? Essa é tão difícil de responder. Primeiro, quem visa dinheiro, no consultório eu recebo muitos jovens, eu quero fazer dinheiro, então vai trabalhar na Casa da Moeda. Quer fazer dinheiro é lá, não é aqui. Qualquer profissão depende do esforço individual. O Silvio, ele mostrou um caminho mais formal, mais passos acadêmicos. Na minha trajetória, o meu caminho eu fiz ao caminhar. A única coisa em comum é o diploma da faculdade. Depois cada um segue sua própria trajetória, de acordo com o seu temperamento, com o que escolheu, que caminho ele escolheu, se ele evolui naqueles estudos que ele entrou. Tem médico, por exemplo, que não se atualiza. Quem o atualiza é o representante do laboratório. E se compromete com, né? Psicólogo que nunca mais abriu um livro depois que se formou. Então isso é muito individual no caso da psicologia. Sei, entendo perfeitamente. E no caso aí da matemática, meu caro professor Fernando, eu acredito que isso é uma questão de formação em qualquer área do conhecimento. Eu concordo com o Silvio Convite, mas tem uma situação que eu vejo assim. Vamos fazer uma linha do tempo aí, né? Você tinha até a década de 80 um ensino técnico que te dava a condição de você entrar no mercado de trabalho
e ter uma remuneração legal. Chega para 90, na década de 90 já, e depois de 2000 para cá, você começa a ter uma exigência do nível superior. Então eu tenho que ter nível superior para poder arrumar um emprego. De 2010 para cá, se a gente parar para pensar, eu já começo a ter uma exigência de ter uma pós, ou seja, uma especialização ou até mesmo um mestrado. Então você vai aumentando o nível de exigência de conhecimento para entrar no mercado de trabalho, mas o nível de conhecimento, assim eu penso, caiu muito. Então eu tenho que ter um mestrado para ter uma formação que eu deveria ter, em muitos dos casos, na graduação. Então eu tô colocando, isso está virando uma máquina de dinheiro. Sim. Eu não estou qualificando mais no nível técnico, nem na graduação, porque se eu qualificar esse profissional na graduação, eu perco o dinheiro dele numa pós-graduação. Então eu coloco no mercado que esse profissional qualificado, com mestrado, doutorado, vai ganhar muito bem. Aí você perde os seus 6 anos fazendo 2 anos de mestrado mais 4 de doutorado, numa condição de se achar que quando você terminar o doutorado, você vai ter um trabalho que pague o equivalente àquilo e você não tem. Então você termina uma graduação, um médico, que muitas das vezes vai acabar trabalhando como um técnico de enfermagem, um engenheiro civil que vai ser ajudante pedreiro, um engenheiro mecânico que vai ser mecânico. Então você está qualificando um profissional para poder atender o mercado de trabalho, que muitas das vezes é tecnicista. Então acho que a gente precisa, isso aí, eu estou dentro da universidade, então eu poderia até ficar calado disso daí, mas é uma coisa que angustia. Que é real, né? Que angustia. Então você tem hoje 2 pontos de formação, que é a educação básica, que até as séries iniciais aí, o seu 5º ano, e a formação profissional, que é o ensino universitário, que não é visto como um ensino profissional, e ele é profissional. Então todo mundo fala assim, eu estou fazendo uma engenharia, estou fazendo uma administração, olhando aquilo ali como uma questão acadêmica, mas você esquece que quando você sai dali, você tem que atender o quê? O mercado de trabalho. Claro. Então, queira ou não queira, o ensino superior é profissionalizante. E não estão olhando essa profissionalização. Estão colocando uma quantidade enorme de disciplinas que são teóricas. Eu não estou descartando a necessidade disso. Isso é essencial, é fundamental, mas você precisa ter esse outro lado que o Silvio colocou. Cadê a sua prática? Cadê o seu lado do fazer? Então, o professor de matemática, eu sei matemática, mas cadê o fazer matemático? Cadê o saber matemático? Cadê o ler matemático? Não sei. Então fala, matemática é para tudo na vida. Que vida? Que matemática? Então eu faço medicina para salvar vidas. Que vida? Que medicina? Eu tenho que ser um psicólogo para poder entender o ser humano. Que humano? Que psicologia? Eu tenho que fazer um curso de comunicação para poder me comunicar com quem? Falar o quê? De que maneira? Então eu estou formando as pessoas que estão dentro de uma área. Você falou um negócio muito importante. Eu vou voltar contigo aqui. O Gelson, a gente está ouvindo atentamente. Não, mas é fato. Foi extremamente bem colocado. Porque o que você observa é aquela história. A pessoa entra naquele curso com o objetivo de resolver a vida, imaginando que quando chegar lá na ponta vai ter uma remuneração de acordo com os anos todos que foram de estudo e de sacrifício. E infelizmente o país não propicia isso. E a meu ver é uma falha muito grande. Não há pessoas como o nosso querido Dr. Luiz Aibinder e outros que poderiam ser até empregados no sentido mesmo de remuneração para poder ajudar notadamente aquelas pessoas que estão ainda no fundamental, no sentido da descoberta da vocação. Porque o que vocês falaram aqui, que eu estou tentando entender, não com tanto brilhantismo que vocês têm aqui, é exatamente isso. O garoto está completamente perdido. Outro dia falaram comigo assim, mas a pessoa do colégio militar tem uma carreira. É verdade, ele tem uma carreira com princípio, meio e fim.
ele sabe que se ele tiver vocação para ser militar, ele não só se formará, como ele estará, não vai ficar rico, mas estará garantido para o resto da vida. Ao passo, vamos pegar o cidadão do Pedro II, por exemplo, que é um colégio de excelência, ainda com as dificuldades que temos, mas que é um colégio civil, digamos assim. O sujeito vai, brilha, essa coisa toda, consegue eventualmente chegar na faculdade, eventualmente até se formar, seja em jornalismo, ou seja no que for, mas qual é a garantia que ele tem? Qual é o conhecimento que é passado para ele através da responsabilidade da escola de saber. Tem testes vocacionais. É verdade, mas é muito pouco pelo resultado que a gente vê no Brasil. Não sei se por má administração, por má gestão ou pela soma das duas coisas. Gelson Cunha. Eu acho que é um somatório de tudo que foi colocado aqui, inclusive de forma brilhante você também. Você às vezes quer dar um de humilde, entendeu? Não, eu sou humilde. Se eu soubesse mais que você, não sabe. Se orgulha muito da humildade dele. É verdade, é verdade. Mas eu acho o seguinte, eu acho que esse assunto já está esgotado. Eu acho que esse assunto é só uma questão de um ligeiro orgulho da minha humildade. É só o que me resta. Olha só, o Aibinder falou com aquela sabedoria que lhe é peculiar. É só o que me resta. Isso é vaidade. Também. Mas eu assumo as minhas vaidades. Olha só, ter orgulho da humildade é algo que só da cabeça genial do Aibinder aparece. É verdade, tá vendo? E ele gosta de mim, imagina se não gostasse. Mas escuta só. Câmera em mim, por favor. Câmera em você. Olha lá, outra vaidade. A vaidade aí. Câmera. Foco. É o seguinte, porque eu esqueci isso aqui de eu falar vou usar uma coisa. expressão em inglês que chama-se Vanity Fair. Eu acho que esse assunto Feira das vaidades. Pronto. Já está esgotado esse assunto. Eu queria ter falado isso no início, né? Sim, fale. Mas como eu vou dar uma chegadinha ali no toalete, né, para fazer um xixi. Faz muito. Olha, eu vou aproveitar. Tá vendo? Eu vou aproveitar. Além de tocar piano, ele também faz xixi. Vai me fazer a minha segurança. Eu queria pedir a vocês visualizadores, né? Siga o líder. Ele vai ao banheiro, olha só. Aí eu já fico. Siga o líder, por favor, tá vendo? Isso aqui é espontaneidade. Siga o Vascaínos, Tricolores e Botafogo. O resto é conversa. Siga o líder. Não deu para segurar, explode o coração. O meu querido professor há de concordar também, o Aibinder é neutro nesse ponto, eu respeito isso. Sei. Você vê que em dia de Fla-Flu esses mijam nas calças. Como eu queria demonstrar saudações. Muito bom. Como a medida da matemática é CQD. É verdade. O Gelson falou da marca do pênalti. Não deu para. Imagina. Isso aí é inusitado. Olha. O Otávio de Mello, lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis, quantos formandos quase todos os meses, como criar vagas quase que diariamente. É verdade, também um outro problema, né, Aibinder, foi a proliferação, eu acho que o Silvio não falou agora, né, eu vou começar com o Silvio, volto para o Aibinder, a proliferação de faculdades particulares aos montes, né? Veja bem, isso nos últimos 12 anos, né? Houve uma tentativa, que eu digo, né, de você fazer um embrulho bonito com um conteúdo inexistente. Estamos criando mais vagas na faculdade, a pergunta que não quer calar. E o nível dessas faculdades que foram criadas? Por quê? Porque a gente que está na ponta e recebe o profissional que chega, a gente percebe que há uma deficiência de formação que é ano após ano, que é assustadora. A vir de qual faculdade? São faculdades que a gente não entende muito bem qual foi o critério empregado para dar a elas o poder de formar profissionais. Então a questão da qualidade, vamos formar mais profissionais de nível superior. Criem-se faculdades, com que critério essas faculdades foram criadas? Então eu entendo que nos últimos 10, 15 anos no Brasil, houve realmente um aumento muito grande na oferta de vagas de terceiro grau. No entanto, a qualidade das faculdades, a minha opinião, deixa muito a desejar, e 80%, 85% das vezes são faculdades que nem deveriam estar funcionando. Então, é uma coisa que também tem que ser analisada. Por quê? Porque são profissionais que incham o mercado, é um volume grande, e obviamente se a qualidade deixa a desejar, isso faz com que haja um achatamento salarial. Então aquele profissional que deveria ter uma remuneração condizente com o seu saber, com a sua dedicação, com o seu empenho, ele acaba tendo o seu saber pouco reconhecido, porque existe uma série de, aspas, concorrentes, que
que não estão qualificados, mas que têm, pelo menos, oficialmente um diploma. Quantos advogados, vamos sair um pouco da medicina, que é um pouco mais específico, mas quantos advogados formados e que têm dificuldades, ficam 10 anos enchendo cursos que existem para a prova da OAB e que fazem um concurso, cada 6 meses não passa. Também. Faz o concurso, não passa. Conheço profissionais formados em Direito, portanto, são graduados em Direito, mas que não são advogados para exercer a profissão, acabam tendo empregos paralelos, vão trabalhar no cartório, vão trabalhar alguma coisa, mas não conseguem exercer a sua profissão. Por quê? Porque o lugar onde deram a eles o direito de pleitear uma vaga de profissional não ofereceu a esses profissionais o mínimo de qualificação para que num concurso eles possam ter o direito a exercer essa profissão. Então a gente precisa rever com seriedade. Quantidade nunca foi sinônimo de qualidade em qualquer parte do mundo. Era necessário que o Brasil fizesse um investimento pesado na educação, e não é com o olhar do amanhã, é com o olhar do depois do amanhã. A Coreia do Sul fez uma coisa que levou 25 anos para frutificar, e está aí essa potência que a gente vê hoje, um país que é pouco maior do que um estado aqui no Brasil. Mas você vê a projeção que a Alemanha fez depois da Segunda Guerra, projeção do Japão, projeção da China. Agora, mas é o tal negócio. Você tem outros países no passado que fizeram esse mesmo trabalho copiado pelos coreanos com muita sabedoria. Você tem 2 exemplos. A Coreia do Norte foi por um viés e a Coreia do Sul foi por outro. É você comparar qual é a qualidade de vida num país e no outro. Se a gente pensar assim também, os 2 países sul-africanos, que é Moçambique e África do Sul, quando ganharam as suas independências, qual foi a projeção? Daqui a 20 anos temos que ter a população, tanta população alfabetizada, e vamos trabalhar para isso. E consequentemente, com a qualificação, diminui a criminalidade. Lógico. Né? Consistentemente. Mostrando que a gente está sendo acompanhado, a Marisalta me corrigiu, que não são 30 anos de Itália, não, são 29. 29. Mais anos que ela teve ausente do Brasil, ela despendeu entre Argentina e Estados Unidos, só 29, né? Eu quero mandar um abraço, para os meus primos lá, os Grandinetti, meus primos lá de Belo Horizonte, que dominaram Belo Horizonte. O Silvio Grandinetti foi o presidente do Banco Mineiro da Produção, que já está com o Papai do Céu, né? Mas um abraço para o Eduardo Grandinetti, que é um grande advogado lá mineiro, para a Mônica Grandinetti, é uma turma grande, né? Realmente. Tá vendo? Ela nasceu em Belzonte, Nasceu em Belzonte? Maria Pia, eu fiz o estágio de jornalismo na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, na época que o Pedro Álvares Cabral, pouco depois, voltou para Portugal, estava fazendo esse estágio. Ele estava voltando, você está fazendo estágio. Ai, Jesus, um abraço para o pessoal. Você fez a reportagem quando o Pedro Vaz Cabral escreveu a carta? Não, mas eu posso agora, ó, suprema vaidade. Né? Porque a gente tem vaidade de família também, e a gente tem que assumir as nossas vaidades. Né? Então eu tenho a vaidade de ter tido... Eu não sou vaidoso, isso é uma vaidade. Eu tenho a vaidade de ter tido um irmão que também já faleceu, que foi um dos maiores jornalistas mineiros. E esse irmão, numa época que não havia celular, Antônio Célio, não havia celular, não havia facilidade de telefone, ele estava fazendo um périplo pelos Estados Unidos, a convite da United States. Literalmente, nessa época, o jornalista corria atrás mesmo, e ele estava junto com alguns outros mineiros, 3 ou 4, foram convidados, ficaram 6 meses viajando pelos Estados Unidos, pela United States Information Service, que é a USIS, né? E então ele estava no Hotel Ambassador quando, lamentavelmente, o Robert Kennedy foi morto. E daí espalhou-se naquela coisa, chegou um intérprete, que eles na época não falavam muito inglês, né, só o básico, né? E só não sai porque estão dizendo que quem matou o Robert Kennedy foi um sul-americano. E ele conseguiu pular o muro, sei lá, não sei de onde, conseguir na época, através daqueles orelhões da cidade, telefonar e conseguiu fazer o flash para o Brasil. E ao fazer o flash para o Brasil, ele foi indicado para o Prêmio Oeste de Reportagem. Então eu tenho uma referência que eu tenho que, lamento só que não esteja conosco. Era meu irmão mais velho, Antônio Célio. Então fica aí essa homenagem. Mas o mais importante agora eles vão falar que eu sou vaidoso, que eu tenho orgulho da minha vaidade. Essa eu vou pegar para mim, entendeu? Vou fazer uma propaganda, botar a minha cara, porque esse aí, ó, desculpa, eu estou apontando para mim, agora tem que apontar para ele. Esse Gelson, que é meu amigo, mineiro danado,
repórter da melhor qualidade, é mesmo. E eu aprendi uma coisa, o Aibinda que me ensinou esse negócio, tem que falar hoje, tem que falar hoje, tem que falar agora. É mesmo. É mesmo. E aí não falo mesmo, é mesmo. Mas acontece que eu sou paulista, olha a confusão. Daí toda a minha dificuldade. Você é da fronteira, você está ali no limite. Você é uma confusão. É verdade, mas eu fui criado em Minas, né? Então, o Gelson Cunha, o que eu tenho que falar com você assim? Eu te admiro tanto que eu acabei de esquecer os elogios, é um negócio. Não, a outra está preocupada, a outra está preocupada. Eu já fui em São Paulo. Minha tabelinha da Copa do Mundo. A tabelinha. A primeira tabela que você recebeu. Você não me deu? Que nas outras Copas você ganhava isso com 2, 3 meses de antecedência, um monte de tabelinha. Olha que sacanagem. E como os tempos mudaram e o Brasil mudou muito. Eu dobrei a tabela. Aqui, ó. Só porque você mostra. Olha só, aqui ele está mais perto. Ah, que maravilha. E ele bota a carinha dele ali, ó. Claro, conexão. Olha lá na tela, olha lá, conexão com o mundo. Apresentação Gelson Cunha, direção Jaqueline Cunha, beijo pra Jaque, né? Maravilha, e pro Thiago também, né? E a tabela que tá dentro da... Né? O Diego, falei Diego. Mais importante é a tabela da Copa do Mundo. Ele fez até uma... Diga aí, Binder. Eu não vou ser discreto. Eu já ganhei meu dia. Dessas indiscrições. Mas tem um companheiro aqui nosso, que a garota, a moça muito bonita, chamou de vaidoso. É mesmo? Ficou todo bobo assim. Sim. Ela falou assim, vaidoso. Você não está dizendo isso pro Fernando, não. Não, mas eu tenho a consciência disso. Mas eu já fui 2 vezes. É o tipo da piada que eu posso dizer. Aqui pode ser aplicado aos 5. É verdade. Não. Ninguém tem muito do que rir. Eu sou uma pessoa jovem. É verdade. Eu tenho problema de umidade. Olha, eu combinei com umidade avançada. Fala, eu combinei com a Samira em relação você está com uma blusão bonita. Ele está dando todo esse apoio, aquele que você comprou lá nos Estados Unidos? Ele, nós estamos compreendendo o Fernando nessa fase. É o que me resta, velho. Se eu não me achar bonito, quem é que vai achar? Não, eu só era bonito quando era mais novo. Porque toda vez que eu chegava de madrugada em casa, que eu tinha tomado mais cerveja, minha mãe falava, que bonito, né, meu filho? Eu não acreditei nisso. É verdade, é verdade. Quando ia preso também. Delegado, muito bonito. E tem aquela outra também, bonito isso, hein? Né? É muito bem. Já está na hora de ir para o aeroporto. Você vai para o aeroporto agora? Eu pretendia, vaidosamente falando, porque ontem eu recebi um comunicado que esse livro, 5 anos depois, ainda vendo na Saraiva, né? Que é os 50 anos de comunicação, que já que ninguém fez livro por mim, eu fiz por mim mesmo, contando a minha história com a minha versão. E o pessoal vai conferir se é verdade ou não, dependendo do ponto de vista. Isso. Não é isso? Eu já li muito bom livro. Muito obrigado. Não começa com puxação de saco também, não. É verdade. É claro, mas se eu escrevo para mim, vou botar quem? Barbida? Com todo respeito. Isso é uma autoafirmação, né? Eu escrevo o meu próprio livro. E falo bem de mim, cara. Mas eu quero. Ele também se diz self-made man. Então tem uma parte. Se me fiz por si mesmo. Olha, tem uma parte aqui que eu quero primeiro agradecer a vocês, porque aí depois eu quero que vocês tenham a paciência de ouvir um pequeno poema, não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Um pequeno poema que fala, de uma certa forma, de todos nós. Porque acontece o seguinte, houve uma parte da minha vida em que eu me meti a ser escritor, né? Eu fui por 2 vezes o melhor escritor mineiro, e eu tenho uma outra honra disso, porque é verdade, com peça de teatro, Então eu costumo dizer, já que eu vou falar de comunicadores, o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas têm comunicadores e comunicadores. Tem repórteres como o nosso querido Gelson Cunha, que é mesmo, alguém tem que falar isso. Ô, Antônio Carlos, tem que falar isso do Gelson Cunha. O Gelson é um repórter completo, é um cara que tem capacidade, foi chefe de reportagem da CBN, enfim, dá um banho na profissão dele. E o fundamental, quando às vezes me perguntam, até em faculdade, em palestras e tal, o que se pode fazer para ser comunicador, como é que você pode ser comunicador? Eu acho que você tem que se instruir. E eu acho que você vai ser melhor comunicador se você for, antes de comunicador, digamos assim, produtor. Se você for capaz de produzir, for capaz de intuir, for capaz de perceber o que as pessoas querem.
né? Não me sinto como exemplo, não sou, talvez eu esteja, e aí é falta de modéstia mesmo, talvez eu esteja entre os melhores comunicadores, não sou o melhor, por favor, não me chame de melhor. Eu fico até envaidecido com prêmios recebidos, mas na verdade isso aí significa que em algum momento alguém acha que a gente é o tal do melhor, mas não somos nós que achamos. Então acho que é isso, você tem que se preparar, você tem que procurar, você tem que amar a sua profissão. Se você não amar a sua profissão, se você não estiver vocacionado para aquilo que faz, se você fizer com prazer e não entender por que se dá esse prazer, então você está no caminho de eventualmente ser um grande profissional, como qualquer um desses 4 que aqui estão. Então esse poema é uma homenagem a todos nós que já temos alguma idade. Essa que é a verdade, e que temos a ousadia de invadir com essa idade o terreno dos jovens, que é a internet. Né? E de uma certa forma ficamos gratificados quando alguns jovens são capazes de se tornar nossos ouvintes assíduos. Então, Gerson, abraço, muito obrigado. Se você quiser falar da conexão com o mundo, das maracutaias, daquilo que você quiser fazer, fique à vontade. Maracutaia, porque só porque eu tô com a mochila, nem sempre tem um monte de dólar dentro da mochila. É verdade. Desculpa, deixa eu passar a câmera para você. Não passou não. Tá perdoado. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre que for possível estarei aqui, né? Em relação ao Conexão com o Mundo, o que está no ar nesse momento é uma entrevista com Amir Klink, o navegador, né? Que há mais de 30 anos, né, no programa do Paulo Giovanni da Rádio Globo, ele deu uma entrevista e estava do outro lado do mundo. Ele foi o primeiro navegador brasileiro a atravessar o Atlântico, né, falando o que ouvia a Rádio Globo pelas ondas curtas. E isso foi feita uma propaganda da rádio, né, uma propaganda da rádio pela TV Globo na época. Então, esse cara que hoje continua navegador, mas é um empresário importante e que está defendendo uma marina de verdade para o Rio de Janeiro, explorando aí as belezas naturais, incluindo o mar, claro que o Rio tem, né? É essa entrevista que está na internet, que vocês vão me dar um prazer muito grande, né? E vão me ajudar, né? Porque, como o Fernando Sérgio, a gente precisa de visualizadores. Verdade. Tá bom? É isso mesmo. Um abraço, obrigado. Muito bem. Meu caro... Foi um prazer participar aqui. Só fera, né? Pô, turma de primeira. Só né? Doutor, né? Só doutor. É verdade. Isso aí. Meu caro Pedro Carlos, grande abraço e fique à vontade para falar o que você quiser. Obrigado a todos. Acho que hoje nós falamos dessa questão, né, do profissional, do ser profissional. Acho que precisamos ter isso. Olhar o velho não como uma peça descartável, mas como um ponto de referência. Então, o Silvio colocou que quando chegou na residência, tinha as pessoas, né, que eram consideradas melhores. Eu, graças a Deus, tive também essa oportunidade de trabalhar com pessoas que foram importantes, Maria Laura, Moema, Estela. Então, acho que essas pessoas que são consideradas velhas experiências, é aquele ditado antigo: junte-se aos bons para ser um deles. Não para ser o bom, mas pelo menos para você poder aprender aquilo que é o melhor possível, né? Então eu desejo aí a todos um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser. E estamos lá na Rua Senador Furtado 18 com a nossa biblioteca, né, de matemática, não só matemática, mas educação de uma forma geral, para poder atender a clientela grátis. Inclusive nosso Luiz também já doou alguns livros na área de psicologia. Maravilha. Né? Estamos lá esperando todos. Obrigado, Doutor Fernando. Luiz Aibinder, muito obrigado mais uma vez para seus cursos, para conhecimento. Primeiro, como está falando de modéstia, humildade e poesia, citar Mário Quintana. Ele disse que a modéstia é vaidade escondida atrás da porta. Então você quer dizer que aqui só tem vaidoso. É verdade. Então, modéstia. Um pouquinho só, não faz mal ali. Quiser entrar em contato comigo, saber mais sobre meus trabalhos, Sim. Psicólogo Aibinder no YouTube ou nos sites psicologoaibinder.com.br. E entrando lá, batendo psicologoaibinder.com.br/ebook, ganham um livro meu de presente. Que maravilha. Ontem eu tive a oportunidade no programa de apresentar um quadro do Aibinder e também do nosso querido Silvio Provenzano, que o programa ontem estava duplamente enriquecido. Doutor Silvio, muito obrigado mais uma vez. Abraço para Maria Pia, né? Ela... Abraço!
um bate para Perley. Perley. De qualquer forma, agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Dizer que as coisas feitas com amor a gente nem percebe. E se existe uma coisa que o médico deve procurar fugir, é da arrogância que faz com que ele feche sua mente. O profissional, né? No caso da medicina, a nossa arrogância que nos impede de enxergar além, tem como vítima o próximo, que torna evidentemente os erros cometidos mais graves, razão pela qual eu sempre tive o compromisso de estudar de 1h30, 3 horas todos os dias, e o momento da minha vida que eu não conseguisse ter tesão para fazer isso, talvez fosse o momento de pegar o jaleco e vender pipoca, para mais cuidar de pessoas. Eu tenho um dizer na minha casa, viu, Aibinder, quando eu chego, que é só sei que nada sei, o pensamento socrático. Por quê? Porque o processo de conhecimento está em permanente mudança. O que eu soube e o que eu sabia da medicina quando me formei em 81, hoje rigorosamente serve para muito pouco. Eu diria que para praticamente nada. Tudo mudou. Eu, quando me formei, havia 3 classes de droga para tratar o diabetes, hoje eu tenho 15. Você vê o quanto que evoluiu a medicina em menos de 40 anos. E está evoluindo cada vez mais. O conhecimento médico ele é 25% colocado na lixeira a cada 5 anos. Então há que se estudar sempre, para isso é necessário amor. Obrigado mais uma vez, Fernando. Eu que agradeço. Imagina, só para dizer que a Mary Zalpa, anche a voi un bacione. Como o Silvio colocou, que a gente tem que estar sempre estudando, e essa frase, né, que é importante, que eu sei nada sei, mas tem uma também que eu acho interessante, eu fiz e coloquei na minha biblioteca, né? Se você acha um livro caro, experimente o preço da ignorância. É verdade, é verdade. Maravilhoso. Convidar para o meu canal do YouTube também, sim, né? Pois é, verdade. Tem Faltou. uns vídeos interessantes lá sobre algumas doenças. Isso. Muitos baseados no serviço de saúde do amigo Eliano Rotai. Que a gente fez uma condensação recente no YouTube. Você de vez em quando tem colocado aqui no teu programa, o que me engrandece, me honra. Estão convidados a se inscrever. Canal Dr. Silvio Provenzano. Silvio com Y, uma moda antiga, porque eu já estou meio carteira amarela. Então, resta agora, no finalzinho do programa, né, essa homenagem que eu espero ter feito nesse livro, já tem. Eu vou também, que eu não sou de ferro, quero mostrar para vocês, porque eu tenho um percentualzinho dele. Se você puder comprá-lo na Saraiva, saraiva.com.br, é dos mais vendidos, graças a Deus, e já há 5 anos. Então a gente fica muito feliz com isso, né? E, na verdade, esse livro eu dividi em três níveis. Eu dividi na história, propriamente dita, né? Depois dessa história teve alguns poemas cometidos ao longo da vida, né? E poderia ter posto histórias da vida, que eu escrevi mais de 5.000 histórias para o rádio, né? Mas aí eram coisas muito, muito pontuais. E entre estes, eu me lembrei, nós estamos falando questão de idade, de maturidade, e eu imagino que muitos velhos possam estar vendo a gente. E há um poema que um dia, com uma certa, digamos assim, melancolia exercida pela chuva e na soma dos anos vividos, eu tive a oportunidade de falar, e que de uma forma sintetizada, se chama Homem Comum. E diz assim: a vida vai passando e a gente não se apercebe. E no dia a dia, sem se dar conta, vão se acrescentando as experiências que diferenciam a menina da mulher, o menino do homem. E creia-me, não é cômoda a mudança. Um belo dia, estoura a dona maturidade em sua mente, ou parte dela, quem sabe, seu início. E você se vê mais velho, mais sofrido, menos adolescente, aí você tem 2 reações: ou desiste ou continua. Preferível continuar. E nela, dona maturidade, que você se descobre não tão bonito quanto pensava, nem tão querido por todos quanto imaginava. É que você sabe que não é um privilegiado, mas simplesmente mais um. É duro saber isso. É duro saber que você não possui um canal direto com Deus. É duro descobrir que Santo Antônio não faz todas as suas vontades. É duro, mas necessário. E em continuando começa a nascer um homem em você, que descobre a razão de viver por viver, de sofrer como aperfeiçoamento, não há como deixar de ir.
E você luta, chora, sufoca, desespera às vezes, tira um lenço, enxuga as lágrimas, dá a volta por cima e segue em frente. Você sabe que não é excepcional nem melhor do que ninguém. Você vive de esperança enquanto esperando vive, mas tem consciência de que pode nada ou quase nada mudar em sua vida. Ainda assim, herói, você vive. Ainda assim, você mantém um sorriso na cara. No canto dos olhos, as primeiras marcas do tempo. Se for homem, de antigamente. Não liga muito, apesar de senti-las. E ainda assim, com todas as desilusões, entrega-se ao primeiro amigo, dá-se em busca do nada em troca. Procura ajudar, porque sabe que um dia pode ser você à procura de ajuda. E sorri, o sorriso dos tristes ou dos alegres. Você passa a ser mais sincero consigo mesmo, não finge mais ou só um pouco, luta pelo que julga certo, mesmo sabendo errado se errar. Assume as bobagens que diz, mesmo sabendo bobagens. Não se preocupa tanto com a imagem externa, ou menos, e tem vontade de se dar um pouco mais. Muitas vezes, você se esquece do próprio sofrimento e vai minorar o sofrimento do outro. E em nada acreditando, passa a acreditar em tudo. E em sofrendo, passa a ter algumas poucas alegrias, mas muito maiores e sinceras do que quando adolescente. Você não sabe por que vive, apenas vive. Você é capaz de sofrer com a tristeza alheia e se comprazer no sucesso do outro. E, sentindo tudo isso, você sabe que não é santo nem diabo. É apenas um homem, o grande herói de todas as histórias. Abraço grande, Ricardo. Namastê. Quando eu crescer, você é assim.